Berlim, 90 anos atrás. Em 10 de maio de 1933, estudantes queimam dezenas de milhares de livros bem aqui onde estou, no coração de Berlim. Diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Por que os nazistas queimavam livros e como a queima de livros levou ao assassinato de milhões de pessoas? A queima de livros, o apagar da história e a reescrição dela pelos vencedores. Quem eram esses artistas que não eram mais bem-vindos na Alemanha? Qualquer um que não tivesse a mesma opinião que os nazistas. Absolutamente todos os judeus estavam fora. Todos os comunistas, todos os liberais, todos os social-democratas e todas as pessoas que não concordavam com o pensamento nazista. Todos os judeus e todos os comunistas e toda e qualquer pessoa que não estivesse alinhado ao movimento nazista. Lembre-se disso. Esse vídeo aqui foi feito pela Time, aquela revista famosíssima há 5 anos atrás, né? Ou seja, 1 ano antes da guerra na Ucrânia. It seemed like an odd way to spend a Saturday, watching the blood sports at a festival for far-right extremists. This was the summer of 2019, and I'd gone to Ukraine to learn more about these groups. From the crowds, one thing seemed pretty clear about them. They weren't bothered by the fact that this event was organized by the Azov movement, a far-right group that has increasingly been linked to violence around the world. The shooter is linked to a 74-page manifesto filled with white supremacist rhetoric. FBI agents say he expressed a desire to travel to Ukraine to fight with a far-right paramilitary group. At least one member of an American hate group also trained in Ukraine, with Azov Battalion. According to the FBI, domestic terrorists killed 39 people in fiscal year 2019, making it the most deadly year for domestic terrorism since the 1995 Oklahoma City bombing. The threat of white nationalism has evolved since Oklahoma City, where a domestic terrorist used a truck bomb to kill at least 168 people. Police don't tend to see such terrorists as lone wolves acting in isolation anymore. It's become clear to law enforcement that these attackers often have links to a global network, one with common goals and a shared ideology. We are looking very hard at white supremacists or neo-Nazis here connecting through social media online with like-minded individuals overseas, and in some cases actually traveling overseas to train. Over the last few years, experts in violent extremism have grown especially alarmed about the Azov movement. The group emerged from the revolution that swept across Ukraine. Nessa entrevista nós vemos o senador de Michigan, Gary Peters, divulgando que, de acordo com o FBI, terroristas domésticos mataram 39 pessoas no ano de 2019, tornando o ano mais letal para o terrorismo doméstico desde o atentado de Oklahoma em 1995. E o apresentador do documentário, Simon Shooter, disse que a ameaça do nacionalismo branco evoluiu desde Oklahoma City, onde terroristas domésticos usaram um caminhão-bomba para matar pelo menos 168 pessoas. Apesar de, naquela época, 1995, eles acreditarem que faziam parte de lobos solitários, o diretor federal da investigação, Christopher Wray, divulgou as investigações, dizendo que esses supremacistas brancos neonazis se conectam online por meio de mídias sociais com indivíduos de mentalidade semelhante. Em alguns casos, eles chegam a viajar para o exterior para treinamento. E o apresentador afirma que nos últimos anos especialistas em extremismo violento têm ficado particularmente alarmados com o movimento Azov.
que surgiu na revolução que varreu a Ucrânia em 2014, exatamente, senhores, no Euromaidan. O movimento que derrubou Viktor Yanukovych, que foi eleito, e colocou uma outra pessoa no poder. E esse movimento se levantou exatamente nessa época. Lembrando que isso daqui é a Time. Isso daqui não é uma propaganda, isso daqui é uma revista séria. In 2014, and it has gotten a lot stronger amid the ongoing war with pro-Russian forces in eastern Ukraine. The fighting in that region has become kind of ideal breeding ground for militias like Azov. At their public events, one thing that surprised me was how many Ukrainians tend to see Azov not as militants or extremists, but as war heroes. In Kiev, the capital, I watched an Independence Day parade where veterans of the Azov battalion marched alongside other volunteer militias, surrounded by cheering crowds, who thanked them for defending Ukraine against Russia. But even at the march, there were signs of the far-right ideology that's so common inside Azov. The symbols on their flags have been especially controversial. Azov says it combines the letters I and N for idea of nation, but extremism experts see it as an emblem of Nazism. The official symbol of Azov, it's a version of Volksangel. It was one of the symbols of one of SS division during the World War II. It is one of more or less usual symbols for neo-Nazi groups all over the world. And it's not just about their symbols. When it was founded in 2014, Azov drew many of its commanders and recruits from Ukraine's most notorious far-right groups, including outright neo-Nazis. We basically recruited everyone who could hold weapons in their hand when Ukrainian state was paralyzed and the defense of Ukrainian state was totally in the hand of Ukrainian volunteers. So there were many war adventurers, guys who believed that they are on a kind of ideological tour to save maybe the future of the West and so on and so forth. So the future of the white race? Or, yes. Azov's paramilitary wing is now a major fighting force, with its own bases and training grounds near the front lines of the war against pro-Russian forces. After the Veterans Parade in Kiev, I interviewed Andrei Biletsky, who founded the Azov movement in 2014. A Irmandade Militar não são apenas pessoas que serviram juntas, mas derramamos sangue juntos e sobrevivemos à morte de camaradas, à doçura da vitória. Nós protegemos as ruas, nós criamos unidades de autodefesa para ajudar a manter a ordem nas estradas. Azov's leaders have also tried to break into politics. They failed to win any seats in parliament during the most recent elections in 2019, but their plans in Ukraine are ambitious. Hoje nós estamos descansando, mas mesmo descansando, nós estamos propagando os nossos novos valores ucranianos. Nós seremos fortes e ousados, seremos unidos e sentiremos a irmandade da nossa nação. What worries officials in the West is Azov's recruitment strategy. It's tried hard to build friendships with far-right groups around the world, especially in the US and Europe. During my visit in 2019, I spent a day at one of the biggest recruitment events in Azov's history. Thousands of people showed up for a day of fighting sports and blatant propaganda. There were neo-Nazi symbols, tattoos, and posters all over the place. And many in the crowd seemed pretty receptive to Azov's far-right ideology. Ser tolerante com pessoas LGBT não é natural. Isso é lavagem cerebral. Amar os filhos, respeitar os pais e ter orgulho do seu país é normal. Eventos como este também costumavam atrair recrutas do exterior. Um dos que conheci se chamava Robin. Ele tinha acabado de chegar à Ucrânia, vindo da Suécia, onde me contou que era procurado por crimes de ódio. É muito difícil explicar o que está acontecendo ao redor para alguém que está assistindo, sabe? É surreal, disse Robin. É como, sei lá, é como algo que você lê por aí sobre a grande Alemanha de antes, sabe? Na década de 1920. É um renascimento da alma intereuropeia e tudo isso está acontecendo aqui na Ucrânia.
Depois de voltarmos para a base do Azov no norte de Kiev, onde os comandantes do Azov haviam permitido que Robin ficasse como um possível recruta, somos arianos e ressurgiremos. É um modo de vida, sabe? E depois da guerra na Alemanha, voltamos aos bancos da escola. Mas agora, ele se levantará novamente. Hoje você vê muitos movimentos neonazistas nascendo. E principalmente assim, a gente vê a extrema-direita se levantando em vários países do mundo. No Brasil é um deles, na Argentina e em vários outros países do mundo. E você vê que aonde isso daí começou, os próprios Estados Unidos falaram, no caso, que isso era uma célula que estava se levantando e ela estava se recrutando, e hoje nós vemos o resultado disso em muitas partes do mundo. Eu tenho uma tonelada de vídeos falando sobre esse mesmo aspecto, inclusive vídeos da BBC de Londres falando que o que aconteceu em 2014 era dito que era como se fosse uma propaganda do Putin, mas depois de 4 ou 5 anos eles viram que o Putin estava falando a verdade. Vídeo da BBC. Mas vamos ver o que a própria BBC está falando nos dias de hoje. Across Ukraine. The marching young men are far-right nationalists from the Nationalny Drużyny, or National Militia. They're at a sacred spot, Ukraine's crucible. Maidan, Independence Square in central Kiev. This was the Maidan in 2014, as hundreds of thousands of people rallied and ultimately forced out an unpopular president. Russia branded it a coup, orchestrated by neo-Nazis and fascists. It wasn't true then, but 4 years on, Ukraine's far right is on the march, and there appears little appetite for stopping it. Isso era a BBC no passado, vamos ver como ela é agora. Vladimir Putin has given several reasons for his invasion of Ukraine. This is one of them. We will be aiming at demilitarization and denazification of Ukraine. At a recent Putin rally, a banner declared for a world without Nazism. And Putin has described a gang of drug addicts and neo-Nazis who settled in Kiev and took the entire Ukrainian people hostage. But Russia's claims about Nazis in Ukraine are a mix of falsehoods and distortions. For a start, Ukrainians are not being held hostage by Nazis. Their president's Volodymyr Zelensky. He's Jewish. He has relatives who died in the Holocaust. And he's president because he won 73% of the vote in 2019. Vamos voltar no passado. The next day, we're contacted by the company that owns the gambling shop. It turns out that many of their other branches have also been raided by the National Militia. This is the National Militia when journalists aren't watching. Esse jornalista fez uma matéria com o pessoal da extrema-direita, eles foram no local e quando viram que tinha alguma coisa errada, eles chamaram a polícia normal, mas depois ele foi contactado pelo mesmo local e aí a mulher conversou com eles e falou que eles não são assim, que eles são violentos, que eles fazem bagunça e mostrou as cenas de quando eles não estão sendo acompanhados pelos jornalistas, o que eles fazem. В масках с молотками, с битами, в куртках с надписью «Национальная дружина». Они кричали «Слава Украине», еще там какие-то свои лозунги. Начали здесь все просто громить. Полная разруха. Все было побито абсолютно. We're given other footage, which shows more places being trashed, men lighting fireworks indoors, even setting one location on fire. The National Militia tell us they're working alongside the police, but they have also, on several occasions, fought them. Here they brawled and used pepper spray on officers as they tried and failed to pressure a judge into keeping an allegedly corrupt politician in custody. The National Militia are part of a group called Azov. Initially a volunteer military battalion, it has well-established links to the far right.
Its founder, this man Andrei Beletsky, has in the past expressed racist and anti-Semitic views. And its logo has clear Nazi overtones. My favorite quote from Andrei Beletsky is that the destiny of the Ukrainian nation is to be an avant-garde in holy war of white people against underhumans led by Semites. Beletsky now denies he ever said that, but as this oath-making ceremony shows, he's not running away from the dubious imagery. Azov has now started a political party, as well as launching the national militia. The toxic racism has, in public at least, been replaced by patriotic nationalism. Oprimindo qualquer pessoa que seja a favor da Rússia. Oprimindo policiais. Ostentando símbolos você sabe o quê? Indo contra judeus e várias outras etnias. Entrando dentro do parlamento e obrigando a pessoa a votar do jeito que elas quiserem. Que a gente vai ver mais pra frente. Qual é a BBC que vocês acham que está certa? E por que eles mudaram tanto com o passar do tempo? Antônio Gramsci, cara, ele falava uma coisa muito impactante para mim. Ele falava, olha, para manter o domínio de uma sociedade, que ele chamava de hegemonia, para você manter esse projeto de dominação de uma sociedade, você precisa de 2 elementos. Um elemento é a sua capacidade de coerção. Então é você ter capacidade de fazer guerra de conquista e de invasão, destruir um país, você fraudar eleições, você intervir, você promover golpes, você criminalizar pessoas, censurar as pessoas e tudo mais. Ou seja, você precisa ter mecanismos de coerção. E uma segunda forma é você conseguir ter mecanismos ideológicos para promover o consentimento daquela sociedade, da comunidade internacional. Se você consegue fazer isso, você precisa usar menos mecanismos de coerção. Como é que tu faz isso? Controlando o sistema educacional, controlando a circulação de informação, controlando as notícias. E, gradativamente, cara, eu fui entendendo que esses mecanismos ideológicos para causar o consentimento, eles eram muito fortes em relação a isso. E conseguiam sustentar uma mentira por muito tempo. As forças de dominação sempre vão usar de justificativas para promover o seu projeto. Seja de que aqueles povos são inferiores, como os nazistas diziam, como a colonização na invasão europeia dizia sobre os povos de América, que eram indígenas que não tinham alma, que era o povo negro escravizado, sequestrado de África e trazido para cá que não tinha alma, seja de dizer que, de fato, que é um povo de uma origem árabe violenta, de uma religião islâmica violenta, e tudo isso é falso. São formas de desumanização para justificar um projeto, para gerar o consentimento para esse projeto de dominação. E quando essa construção ideológica do consentimento não funciona, eles estão prontos para usar a coerção. Então só a gente vê o Breno Altman, quantos processos ele tem dos sionistas contra ele, acusando ele de ódio ao judeu, sendo que ele é um judeu. E que ele defende o total respeito a qualquer pessoa de origem étnica judaica, da religião judaica também. O que ele não defende é genocídio. Você vê que tudo que esse rapaz falou foi colocado em prática nesse vídeo. Tanto o sentido de coerção quanto de convencimento. Deixei ele falar até a parte do Bruno Altman, porque ele, sendo judeu, ele critica o sionismo quando fala sobre Gaza, sobre o massacre que está havendo lá. Se você for parar para analisar as atitudes do Netanyahu, ele trabalha exatamente como um movimento nazista. Ele está destruindo uma civilização para poder se livrar dos crimes que o próprio Estado de Israel imputa sobre ele. Enquanto ele estiver fazendo a guerra e esse massacre, ele não pode ser preso no meio de uma guerra. E isso é basicamente o que os nazistas fizeram. Eles fizeram um genocídio com o povo judeu. Mas uma pessoa que se diz judia hoje, que é o Netanyahu, apesar de ele ser sionista, Ashkenazi, não é necessariamente um judeu de sangue, mas é um judeu que é considerado judeu. Ele está praticando exatamente a mesma coisa que o povo que ele diz ser sofreu há muitos anos atrás. Ou seja, isso significa dizer que aquele jornalista que estava falando sobre o Zelensky, falando que não poderia ser nazista porque ele é judeu, então a gente vê o caso do Netanyahu. Ele diz ser judeu, mas ao mesmo tempo pratica a mesma coisa que os nazistas fizeram com os judeus com o povo em Gaza. Grande correnteza da vida. Agora vocês vão ver o que o movimento Azov estava fazendo na política, porque o importante para eles é o poder. Eles estavam fazendo, como o rapaz anterior falou, na base da coerção.
eu não vou falar nada, vou deixar tocar o vídeo e vocês vejam. Flexing their muscles in Ukrainian politics. This is the city hall in the town of Cherkasy. Look at it now. All around the outside are security officers. There are more police here today than there are representatives. And the reason the police have come is because at the last session, this happened. The National Militia, together with some war veterans, turned up and stood among the deputies, announcing that no one would leave until the mayor's budget was passed. After some scuffles and angry exchanges, the budget was passed. Você quer ir para a Europa, vá em frente. Se nós queremos estar com a Rússia ou sozinhos, isto é problema nosso, entende? Ninguém tem o direito de nos obrigar, usando o serviço secreto, usando vários fundos. Este é um esforço consciente para destruir a Ucrânia, você entende? Nós entendemos tudo isso. Não devemos nos separar, devemos conversar. Nós nunca pensamos que algo assim pudesse acontecer entre ucranianos e russos. Isso é assustador e eu quero que passe isso adiante. E a culpa da Europa. Isso não é separatismo. Esta é uma escola de Kiev, são crianças. Fale normalmente, Oleg. Silêncio. Eles estão gritando, enforquem os russos, enforquem os russos. Então ele diz, e agora você está me dizendo que nós somos os separatistas, nós somos os maus. Enforquem Putin. Como você acha que isso nos faz sentir? Oleg, se a Rússia enviar tropas nunca na vida... Não vedet a Rússia tropas. Não vedet ela, nós pedimos. A Rússia não pode introduzir tropas. Porque imediatamente a América acusará de anexação. Porque a América alegará anexação para que a Terceira Guerra Mundial estoure por causa da Ucrânia. Esse vídeo tem 12 anos, senhores. E o povo lá já estava falando que a influência dos Estados Unidos na Ucrânia era pesada. O serviço secreto, o rapaz denunciou e ele falou para que ele espalhasse essa mensagem, porque a Europa estava destruindo a Ucrânia através do serviço secreto dos Estados Unidos e também de vários fundos. O rapaz ele sentia medo do que pudesse acontecer lá. Uma família ficou horrorizada vendo as crianças sendo influenciadas contra os russos. Lembrando que essa região foi cedida pela Rússia, simplesmente cedida, porque aquela região era parte da Rússia. A Rússia, como parte da União Soviética, transferiu a Crimeia para a cidade de Sevastopol, para a Ucrânia, em 1954. O ato, liderado pelo então secretário-geral soviético Nikola Khrushchev, teve caráter administrativo e simbólico para celebrar os 300 anos de unificação entre a Rússia e a Ucrânia, ou seja, aquela região foi cedida pela Rússia para a Ucrânia, porque considerava-se naquela época que a União Soviética duraria para sempre, né? Então foi um ato de concessão. E o rapaz falou que não era para o Putin enviar tropas porque ele sabia que isso era uma jogada dos americanos para criar a Terceira Guerra Mundial. Isso 12 anos atrás. 8 anos antes da guerra. E é citado que eles nunca pensaram que pudesse chegar nesse ponto, porque a região não era assim antes. Mas sabemos muito bem quem jogou dinheiro nesses fundos aí que ele está falando, né, meus senhores? Desde a independência da Ucrânia em 1991, os Estados Unidos apoiaram os ucranianos na construção de habilidades e instituições democráticas, enquanto promovem participação cívica e boa governança. Investimos mais de 5 bilhões de dólares dos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia a alcançar esses objetivos. A história está se repetindo. Se nós olharmos o que aconteceu na Alemanha quando o fascismo estava se levantando em 1930, isso é o que nós poderíamos comparar com o que está acontecendo agora. Are they neo-Nazis as an organization? No. Have they had neo-Nazis in their organization? I would say look at the US Army and you would find neo-Nazis as well.
Dave is an American expat and U.S. military veteran who has volunteered to help Ukraine's National Guard. And he's met a lot of the recruits who'd come to join Azov. You only need one of these guys to kind of go home and commit an act of terrorism to then really damage the reputation of Ukraine in the eyes of the world, right? So that's really a risk that Ukraine faces. Do you think they're taking it seriously enough? Now, yes. A few weeks later, Robin, the Swede I met at that festival, wrote me that he was going to the front lines to join the fight. Aqui esse veterano de guerra, David Plater, ele fala que você vai encontrar muitos do exército dos Estados Unidos que são neonazistas. E ele falou que pessoas lá dos Estados Unidos vieram para a Ucrânia se juntar ao batalhão de Azov. E ele também fala que muitos americanos são neonazistas, que compartilham com esse movimento. Hoje em dia, você vê nos Estados Unidos o ICE, ele que é um movimento levantado pelo Donald Trump para tirar todo tipo de imigrante. Você vê que essa Copa está acontecendo coisas terríveis e você vê que o resultado dessa semente que foi plantada lá atrás está florescendo. With recruits like this, it's little wonder that U.S. officials see Azov as a threat. Experts point out that the pace of white supremacist terrorism has intensified, with new incidents frequently filling the headlines. 22 gunned down at a Walmart in El Paso, Texas, 2 killed near a synagogue in Halle, Germany, 9 more in an attack on 2 shisha bars near Frankfurt, and a series of arrests exposing far-right terror plots across the US and Europe. One tally reported an increase of 320% in such attacks in Western countries between 2014 and 2019. Eu sei, eu acredito. Eu estou convencido que nós estamos preparados para a batalha, que nós estamos preparados para sermos ousados e fortes, que nós estamos preparados para o sucesso. Porque atrás de nós está a Ucrânia e na frente de nós a nossa vitória, a nossa grande vitória final. Glória à Ucrânia, glória aos heróis, morte aos inimigos. Senhoras e senhores, eu lhes apresento o exército que estava sendo financiado pelas palavras da ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que falou que estava preparando um exército para vencer a Rússia. Eu lhes apresento o exército ao qual a Alemanha, os Estados Unidos e a Europa estavam financiando. Eu mostrei vídeos de 12 anos, de 8 anos e de 5 anos. Mas e o que está acontecendo hoje? Tensões diplomáticas entre Polônia e Ucrânia, o peso da guerra. A Polônia tomou medidas diplomáticas severas em relação à Ucrânia, que incluem a revogação da Ordem da Águia Branca, uma das condecorações mais importantes concedidas a Volodymyr Zelensky, a recusa do envio de caças MiG e a ameaça de boicotar a entrada dos vizinhos na União Europeia. O estopim para essa crise foram as decisões de Zelensky, consideradas desastrosas pelos poloneses, envolvendo a exaltação de figuras historicamente ucranianas controversas. O contexto histórico, a Segunda Guerra Mundial e a UPA. Para entender a gravidade da situação, é preciso retomar a 1939, quando a Polônia foi invadida simultaneamente pela Alemanha e pela União Soviética. Nesse cenário de vulnerabilidade, surgiu, em 1942, a UPA, Exército Insurgente Ucraniano, que funcionava como uma milícia nacionalista radical. O principal objetivo da UPA era garantir que, ao fim do conflito mundial, as regiões da Volínia e da Galícia Oriental, territórios disputados que eles consideravam historicamente ucranianos, fossem integrados a uma Ucrânia soberana. O massacre de Volínia. Para alcançar esse objetivo territorial, a estratégia adotada pela UPA foi a eliminação deliberada da população polonesa local. Esse episódio culminou
no massacre de Volhynia, onde estima-se que entre 80 mil a 100 mil poloneses foram brutalmente assassinados. O ataque não poupou civis, vitimando homens, mulheres e crianças, sem qualquer distinção militar. A aliança com os nazis, a aliança com o nazismo e o Stepan Bandeira. A UPA operava como o braço armado e radical da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, liderados por Stepan Bandeira. Colaboração inicial. No início da guerra, esses nacionalistas apoiavam as forças alemãs que invadiram a região, acreditando que a Alemanha facilitaria a independência da Ucrânia. O Holocausto. Historiadores apontam que a UPA também colaborou ativamente no extermínio da população judaica em apoio aos alemães. Ruptura. A milícia só se voltou contra o exército alemão mais tarde, quando ficou claro que a Alemanha não tinha intenção de permitir uma Ucrânia independente. Agora nós vamos ver o impacto no cenário atual. Até o início da guerra atual entre Rússia e Ucrânia, essas figuras históricas não eram amplamente exaltadas pela própria população ucraniana devido às suas ações bárbaras e alianças com o nazismo. No entanto, em uma tentativa de inflamar o nacionalismo, o governo de Zelensky passou a reconhecer Stepan Bandeira como um herói nacional e chegou a batizar uma unidade militar ucraniana contemporânea com o nome de UPA. Essa exaltação de um grupo responsável pelo massacre de milhares de poloneses no passado é o que gerou a forte retaliação política e militar por parte do governo da Polônia. Então, senhores, nós vemos aqui o resultado de todo esse processo que nós temos visto nesse vídeo, né? Ou seja, tanto no passado quanto no presente e até um futuro próximo, né? Nós temos a influência desse grupo basicamente terrorista. Stepan Bandeiras. Vocês podem ver mais no canal do professor Marcílio, né? Ele fala muito bem, ele fala toda a história. Mas por que eu estou falando nesse sentido? Porque esse homem, ele é responsável pela chacina de muitos poloneses, né? Ele atuou diretamente no exército nazista. Agora vocês veem porque ao longo desse mini documentário eu venho falando sobre os símbolos, né, que eles utilizam, sobre a maneira como eles, a edge que eles usam, a violência. São pessoas de extrema direita. Essas pessoas não respeitam nada nem ninguém. E é claro, existe o lado errado da Rússia, óbvio que existe, porque eles também invadiram a Polônia. Eles não são santinhos. Só que a Rússia não só invadiu a Polônia, a Rússia invadiu a China. A Rússia lutou contra a Chechênia, né? Ou seja, não há santo nessa história. Mas como é que está a situação da Rússia para com a China atualmente? Um país que ela já invadiu no passado. Hoje eles são parceiros comerciais. E até mais do que isso, eles fizeram uma aliança sem fronteiras. E os chechenos, que já brigaram? Houve um movimento separatista, porque a Chechênia faz parte da Rússia, e houve uma guerra na Chechênia, né? E hoje eles estão lutando ao lado do exército russo contra os ucranianos. Então a história também muda. E nesse sentido, a gente vê que algumas coisas mudam e outras coisas não. O que não mudou na Ucrânia? Exatamente esse exército. Que ele ainda continua sendo adorado, essa parte, mesmo esse Bandeiras, ele tendo feito o que fez, você vê que o pensamento não mudou. O pensamento desse movimento político. Vou ler só uma parte para que vocês vejam, está aqui na Wikipédia. Foi libertado em 1944 a fim de auxiliar os alemães
no esforço contra o avanço do Exército Vermelho. Bandeira tornou-se um colaborador nazista e passou a viver sob a proteção dos alemães, em preparação para atacar a Rússia. Os nazistas recrutaram os seguidores de Bandeira para atuar como polícias de língua ucraniana para servir em 2 batalhões de voluntários no exército ucraniano. O historiador Carey, entre outros, mostrou que Bandeira e seus seguidores e os nazistas compartilhavam uma obsessão fundamental à nação de que os judeus na Ucrânia estavam por trás do comunismo e o imperialismo stalinista e devem ser destruídos. Então, eu vou mostrar só mais um vídeo para vocês verem e depois a gente encerra por aqui. Vocês deixem as coisas nos comentários e se puder dar um like no canal, eu agradeço, mas essa aqui é a verdade. Vou deixar um vídeo da Galícia, em onde um dos personagens teve sua avó morta por essas pessoas que achavam que esses judeus estavam a favor dos comunismos, né? Mas a pessoa era julgada simplesmente por um pensamento. Se ela era ou não era, isso não importa, mas para eles, isso contava para a sua vida. Você podia ser morto simplesmente por ter um pensamento diferente. Quando o Bielinski chamou o interlocutor dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista, Bielinski mentiu. A divisão Galícia fazia parte das SS nazista. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os grandes generais da divisão Galícia foram Walter Schimann, que era um austríaco, general das SS, e Fritz Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável por crimes de guerra. Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo. Ela combateu ao lado dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha aqui em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. A divisão Galícia foi responsável por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela divisão Galícia. 1000 civis foram mortos. Desses 1000 civis, Bielinski, 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela divisão Galícia era minha tia-avó. A divisão Galícia foi responsável por matar judeus. A divisão Galícia foi responsável por matar civis. A divisão Galícia respondia à máquina de extermínio do nazismo. A divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. Isso é a divisão Galícia de acordo com investigações históricas realizadas tanto pelo Instituto Polonês de Memória Nacional quanto pela Ucrânia. Na minha considerações finais, eu vou ler para as pessoas a prova do que eu estou falando. Tá bom. Os ouvintes da Rádio Alemã podem acompanhar os eventos em Berlim ao vivo. O rádio é uma das ferramentas de propaganda mais importantes dos nazistas. Eles o usam para intimidação, mas também para entretenimento. O objetivo é o controle total sobre as pessoas. Assim como os livros da escritora cega e surda Helen Keller. Ela escreve em uma carta aberta aos organizadores da queima de livros. A história não lhes ensinou nada se você acredita que pode matar ideias. Os tiranos já tentaram fazer isso muitas vezes e as ideias ressurgiram com todo o seu poder e os destruíram. Se Helen tivesse nascido na Alemanha, provavelmente teria sido morta. Centenas de milhares de pessoas com deficiência foram exterminadas como parte do programa de higiene racial.